Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. O título do programa de hoje é uma pergunta que nos leva a buscar algumas respostas e a refletir sobre a relação educação e cultura. Qual é o papel da escola como agente de transmissão e produção cultural? É isso que vamos discutir durante esta semana. Hoje vamos debater com os nossos convidados como acontece o intercâmbio entre as culturas popular, erudita e de massa, e saber como se dá a relação entre essas culturas. Convidamos para o debate a coordenadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Cláudia Márcia Ferreira, a professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, Ana Maria Rocha de Souza, e o antropólogo e professor da Unicamp, Antônio Augusto Arantes Neto. Também participa do programa, direto do Maranhão, o professor de Antropologia Cultural, Sérgio Figueiredo Ferretti. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe. Folclore é uma expressão que vem do inglês e que quer dizer saber do povo. Está ligado às manifestações culturais dos diferentes grupos de uma sociedade. É a cultura de um povo. No Brasil, os estudos sobre folclore tiveram início no começo do século passado. O frevo, o chorinho, a embolada, o Natal, a Páscoa, o boi-bumbá, o desfile das escolas de samba. Afinal, o que é considerado folclore? Folclore é a solução popular na vida civilizada. Essa é a definição que o Cascudo dava. Luiz da Câmara Cascudo foi um importante pesquisador do folclore brasileiro. Silvio Romero, Mário de Andrade e Edson Carneiro são outros exemplos de estudiosos que se dedicaram a buscar no folclore a compreensão da nossa brasilidade. Se o folclore é a solução popular na vida civilizada, por que não converter o folclore no guia da nacionalidade brasileira? Uma nacionalidade que pode ser compreendida a partir das diversas manifestações culturais dos vários grupos que compõem a sociedade brasileira. Manifestações tradicionais, porém vivas e em permanente transformação. No Museu de Folclore Edson Carneiro, no Rio de Janeiro, a exposição permanente sobre cultura popular conta uma das muitas histórias possíveis sobre o povo brasileiro. A mostra começa pelo ciclo da vida. É muito forte a representação dos ritos do passado, do namoro, do casamento, do nascimento, do batizado, da infância, a puberdade e o trabalho também. Então aí a gente tem um universo enorme de representações de vários artistas, de várias comunidades que estão apresentando a forma como eles se relacionam, tanto uns com os outros, como na relação com o sagrado, com o profano, e como eles veem a vida, o ciclo da vida. As tecnologias tradicionais, como a tecelagem, o artesanato em barro e as produções de farinha, de mandioca e de cachaça, apresentam modos de ser e de viver de algumas comunidades. Trabalhos que mostram a relação do homem com a natureza, transformando a matéria-prima em produtos para a sua vida e seu uso. A gente tem várias tecnologias de manufatura, de confecção de alimentos, de instrumentos de trabalho, de objetos para uso, de agricultura, de pesca. A fé e a religiosidade do povo brasileiro são expressas de diferentes modos. O catolicismo, a Umbanda e o Candomblé são exemplos dessa diversidade de crenças. A gente procura mostrar três religiões que são muito fortes aqui: o catolicismo popular, o Candomblé e a Umbanda. E a gente até mistura algumas vezes essas três coisas na passarela ecumênica. A gente mistura essas representações dessas três religiões, porque faz parte da vida do povo brasileiro. A festa na cultura popular brasileira tem um significado importante. É considerado um momento em que há uma pausa na rotina do povo. As pessoas festejam, cultuam, se relacionam entre si. A presença da religiosidade também é forte em festejos como a Folia de Reis. Ela acontece no ciclo natalino, que vai do dia 24 de dezembro até o 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Os grupos saem festejando o nascimento de Cristo, anunciando, entram nas casas, fazem os cantos.
A exposição reverencia também o trabalho do artista popular. É a arte tendo como foco o indivíduo criador. Mestres como Vitalino, Chico Tabibuia e GTO, que com suas obras, contando a história do povo, contam também a sua própria história. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. E eu quero começar com a Cláudia, porque a Cláudia, você é do Centro, né, Nacional de Folclore e Cultura Popular. E o museu, que a gente acabou de mostrar, é ligado ao centro. E aí eu queria perguntar para você, como é que o museu pode ser um espaço para que o professor, para que a escola possa trabalhar esse conceito de folclore, que ainda é um pouco confuso para a maioria da população, né, Cláudia? Eu acho que programas como esse, né, são assim, excelente oportunidade da gente estar conversando com o mediador da maior importância nesse processo, que é o professor. O museu, eu acho que não só mediador para o museu, mas mediador para a questão que o museu trata, né? Quando você falou folclore, né? Folclore, a gente escuta esse termo usado de diferentes maneiras, né? Por vezes, até quando se quer dizer que uma coisa não é de verdade, você diz assim, isso é folclore. Então, isso é aquilo que está perdido em algum lugar do tempo, no tempo e no espaço, né? E que, como se não integrasse o cotidiano da vida das pessoas. E você mesmo apresenta o programa dizendo, quer dizer, a origem do termo é um termo datado, né? É um termo em inglês, é um neologismo, não existe essa palavra em português, folclore, né? Saber do povo. Na verdade, se a gente descarta o neologismo e trata do conteúdo dele, o saber do povo, a gente está falando de cultura popular e a gente está falando de uma coisa permanente processo de transformação, né? Quer dizer, os conceitos são sempre datados. Eu imagino que, bom, qualquer palavra que a gente se refira, medicina, o que era medicina, quando cunhada a palavra e a prática, ela vai se transformando. A mesma coisa acontece com o folclore. Como é que o museu pode ajudar, né? Justamente mostrando que isso é um campo de estudos, né? E que o que a gente está, por exemplo, numa exposição como foi apresentado aqui para todos agora, os núcleos temáticos dessa exposição, o que a gente está fazendo, na verdade, é o desenvolvimento de um enredo, né? Como se a gente estivesse numa escola de samba defendendo um enredo daquela escola. Então, os objetos são os seus porta-vozes e as alas vão se apresentando. Acho que a própria linha, não sei se fica bastante claro, mas eu tenho uma intimidade com o museu, então quando a gente começa o primeiro tema, o ciclo da vida, na verdade é onde todos nós nos manifestamos coletivamente, né? Então, do nascimento, casamento, batizado, morte, relações de trabalho, e aí as tecnologias, quer dizer, o que o homem aplica nos processos da natureza para transformá-la, e isso vai acabar no momento da arte, a arte como o que transcende, né? Então passamos ciclo da vida, a tecnologia, a religião, a festa e a arte como transcendência, né? Então o museu pode ajudar e muito, porque ele é um instrumento acessível a um público mais amplo, né? Ok. A Ana desenvolve um trabalho juntamente com o museu. Como é que é esse trabalho e como é que você começou a desenvolver? É verdade. Esse trabalho tem uma história, né? Ele também é um trabalho datado. E eu acho que a riqueza maior desse trabalho foi assim, a possibilidade de operar transformações, né, na minha visão de folclore enquanto professor, né, e tentar trazer essas transformações também para o cotidiano da escola, né. Então, o que eu tive na minha formação enquanto educadora, né, foi uma visão de folclore fragmentada, né, aquela questão do folclore da região Nordeste, folclore da região Sul, folclore da região Sudeste, né, e que ignorava completamente as migrações que ocorrem nas manifestações, né, quer dizer, o que hoje está acontecendo no Norte, né, amanhã, através de um fluxo migratório, né, vem para a região Sudeste e está acontecendo do lado da minha casa, né, no terreno vizinho, né. Então, eu acho que o grande ganho, né, dessa parceria com o Museu do Folclore foi poder perceber essas transformações todas que ocorreram até dentro do espaço do próprio Museu do Folclore, né. Hoje, quando você passa
pelo museu e percorre essa trajetória, você já consegue perceber que existe muito mais coisa a ser vista na questão folclórica, né, do que a questão da divisão em regiões, né? Eu estou falando muito disso porque eu acredito que até hoje essa visão ainda esteja impregnada nas escolas. Então, quando eu trabalho com professores, muitas vezes, eu levo para as escolas onde eu tenho trabalhado, né, os projetos do museu, né, que são o Olhando em Volta, né, são 2 módulos de Olhando em Volta, o de Malicuia. O que eu percebo é assim, que as pessoas oferecem uma certa resistência àquela forma de apresentar esse material do museu, porque é alguma coisa ainda desconhecida, quer dizer, falar de técnicas, falar de ritos de passagem, é alguma coisa como se, não, eu já sei trabalhar, eu trabalho com os personagens folclóricos, com o Saci Pererê, com a Curupira, com Curupira, com a Iara, que são aquele material que eu já conheço, né, e que me parece que dá conta da visão de folclore. Eu acho que é importante para o professor poder ampliar um pouco esses limites do folclore e trabalhar, né, com o que está acontecendo na sua comunidade, né, no terreno vizinho à escola, né, o material que o seu aluno está trazendo. Então eu acho que é importante, foi importante no meu trabalho poder começar a trabalhar coletando materiais na comunidade, organizando esses materiais, né, trazendo sentidos, dando sentido a esses materiais, né, através de textos, de histórias, né, de explicações sobre essa relação do homem operando, transformando, né, a natureza e criando sentidos para os objetos, né, para as comemorações, né, para as celebrações. O que te motivou? Foi você quem procurou esse trabalho? O que motivou você? Na verdade, eu comecei esse trabalho como professora de literatura, né? Trabalhando, como todo mundo, com Saci Pererê, com a Iara. Eu não quero me colocar nesse momento de maneira nenhuma diferente desse professor que tem uma certa resistência a essa mudança, né? Porque eu também tive que operar essa mudança em mim, né? Então comecei como professora de literatura, trabalhando com todos os personagens folclóricos e um pouco de literatura de cordel, né? Um pouco de textos de indígenas, né? Um pouco dessas coisas. E aí, a partir daí, né, através da dinamização de espaço de sala de leitura, é que eu comecei, então, a perceber que podia existir mais coisa, né? Aí começaram a entrar os objetos. Agora, professor Antônio, como a gente abriu nesse debate falando, ainda existe, para a maioria da população, uma dúvida dessa conceituação do que seria folclore, e a professora Cláudia já comentou, e do que seria cultura popular, né? A gente pode dizer, e o boletim, se eu não me engano, traz isso, que seriam sinônimos ou não? Pois é, como já foi colocado aqui também, né? Na verdade, esses termos, eu acho que descrevem realidades muito semelhantes, mas de diferentes pontos de vista. Quer dizer, quando o conceito de folclore, na verdade, ele enfatiza muito mais os aspectos de permanência, de continuidade, de tradição mesmo, né? Enquanto que o conceito de cultura popular, né, leva a questão da produção cultural para a vida contemporânea, para a vida cotidiana, trazendo a dinâmica, trazendo essa, digamos, essa vitalidade, né, que de fato eu acho que a matéria-prima das formas de expressão culturais. Quer dizer, nós não podemos esquecer que todos esses nomes recobrem partes de uma mesma realidade. Até se nós pensarmos, assim, que você enumerou na abertura do programa, né, cultura de massa, cultura de elite, que eu acho muito interessante observar, por exemplo, de que maneira uma manifestação cultural que é identificada inicialmente como folclórica migra para a cultura popular, se a gente quiser considerar a cultura popular como aquela produzida pela indústria cultural, ganhando uma dimensão de massa, e como eventualmente ela pode inspirar, e muitas vezes inspira, o trabalho do artista erudito. E depois, chegando lá nessa ponta, digamos assim, do processo, né, retorna, digamos, até a sua base, suas origens, de uma outra maneira, quer dizer, levando um elemento de reconhecimento, de legitimação, que isso é muito importante, quer dizer, para quem faz lá inicialmente, e, quer dizer, na verdade, essa relação entre a tradição, vamos dizer assim, e a forma mais elaborada, vamos dizer assim, elaborada no sentido do gosto de elite, daquela camada social que detém o poder de dizer isso é legítimo, isso deve ser musealizado, isso deve ser objeto, digamos assim, da glorificação social, né? Isso volta, quer dizer, vai e volta, quer dizer, um legitima o outro. Quer dizer, a autenticidade, por assim dizer, da fonte de inspiração, de uma certa maneira, legitima a obra de arte culta. Ao mesmo tempo que o fato do artista culto ter se apoiado muitas vezes numa criação popular,
leva de volta aquele público que inicialmente não tinha contato com aquele produto a admirar aquela forma aquela expressão artística. Aconteceu isso na Europa no século XIX, música de Chopin, por exemplo, e as famosas poloneses, né, referência à música polonesa, Tchaikovsky, as tradições russas, Villa-Lobos, as tradições musicais brasileiras. Esse vai e volta é muito rico, muito interessante. Ok, nós já temos uma participação, a primeira dessa série, e é da Andréia, do Tocantins. Oi, Andréia. Olá. No boletim fala que, em vez de tentarmos definir o que é certo ou errado em matéria de folclore, devemos compreender os muitos caminhos pelos quais permanece vivo e se transforma. Sabendo que nessa era de globalização, os nossos jovens ficam muito aficionados pelo que se diz o que é estrangeiro, entre aspas, né? Eu até recordo de uma certa ocasião que certo grupo de alunos foi perguntado por que eles usavam muito as cores dos Estados Unidos. E eles falaram literalmente com essas palavras que era mais fashion. Então eu pergunto, como fica a perspectiva do professor perante essa globalização de folclore e cultura popular? Boa noite a todos e obrigada. Obrigada, Andréia. Muito obrigada mesmo pela sua participação, a primeira dessa primeira série do ano. Valeu. Cláudia. O que ela coloca, eu acho que você estava falando, eu estava pensando também no que o Arantes tinha comentado aqui sobre o boi bumbá, né? Quer dizer, se fica mega e se vira de massa, deixa de ser, né? Ou essa cultura que vem pelos veículos de massa mesmo e que acaba se sobrepondo a toda essa diversidade, né, de alguma maneira. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que isso é mais na mídia do que no mundo real. Quer dizer, no cotidiano das comunidades e dessa diversidade, é evidente que existe um assolamento, né, muito mais em canais amplos de massa do que na realidade, né? Eu me lembro assim, hoje a gente fala muito da globalização e em 1947, quando o movimento, o chamado movimento folclórico brasileiro ganha corpo com uma comissão internacional, uma comissão nacional, né, que integrava a Unesco, eu me lembro que ali, quer dizer, o receio era pela extinção das expressões populares. Então o centro é herdeiro de uma instituição que se chamava Campanha de Defesa, quer dizer, havia uma urgência muito grande em resguardar, em preservar. Então eu fico me perguntando também, quer dizer, se no processo de globalização, né, também não existe um certo movimento igual àquele momento, né? Eu acho que a permanência está assegurada na medida em que essas expressões e essa dinâmica faz sentido para determinados grupos, seja no sentido religioso, no sentido econômico, no sentido, enfim, prático, né, da alimentação, por exemplo, de um gosto, no sentido de um gosto. Enquanto esses sentidos se preservam, as expressões estão preservadas, né? E essa interação também, por outro lado, ela é muito assumida e reassumida pela expressão, pela tradição e retransformada, né? Não são efetivamente processos estanques, acho. Ok, a gente já tem outra participação e é da Sandra aqui do Rio de Janeiro. Olá, Sandra. Boa noite. Eu sou Sandra Regina, animadora cultural do CEP 397. Estou falando do teleposto São João de Meriti. Como levar o aluno a entender a importância do folclore na sua vida, já que ele é sujeito dessa construção? E por que será que tendemos a falar do folclore como uma ação do passado? Obrigada, Sandra, pela sua participação hoje aqui no Salto. E eu vou passar essa pergunta para a Ana Maria. Como é que você viveu isso com seus alunos também? Eu acho que, na verdade, ela já toca nas questões-chave, né? Que
são realmente mostrar para esse aluno que ele é sujeito desse processo, ele não é um objeto, né? Quando você fala do folclore como uma questão do passado, como uma questão distanciada geograficamente dele, você provoca entre o seu aluno e esse objeto de conhecimento um distanciamento. Na verdade, eu acho que é começar a trabalhar a partir do que ele está trazendo da realidade dele, né? Quais são os valores daquela comunidade, o que aquela comunidade produz, né? De onde veio, qual foi a origem daquele trabalho, por exemplo, né? Aquela comunidade, de repente, produz pipas, né? Faz um festival de pipas. E de onde é que surgiu isso, né? Qual foi a origem? Tentar resgatar o que tem significado para aquela comunidade, né? Para que aquilo se torne valor para ele, né? Ainda falando sobre a questão anterior, né, que foi colocada, eu acho que essa questão da valorização do estrangeiro, né, do que não é nacional e tal, tem também muito a ver com essa questão de valores. Na verdade, sempre houve um intercâmbio, né? Antes de ser os Estados Unidos, era a França, e sempre o Brasil, de certa forma, trocou, né, com outros países. E eu acho que a questão é resgatar o que é valor, entendeu? Então, o que é o valor para o seu aluno, o que ele produz, né, o que aquela comunidade produz, o que é valor para aquela comunidade. E aí você vai chegar não apenas às cores, aos objetos, mas também às formas de se portar no mundo, né, de religiosidade, que são valor para aquele. Se isso não for apresentado a ele, ele vai achar que a única coisa que é fashion é a bandeira, são as cores da bandeira do folclore é a festa do boi, o carnaval, entendeu? Uma coisa que não tem relação com a vida dele. Tá certo. A gente tem perguntas já com a Mônica, né, Mônica? Temos várias perguntas, Bárbara. É muito bom a gente começar o programa cheio, né, com tanta participação. Várias perguntas. Olha, eu vou começar com o Sesc de Manaus, que inclusive está inaugurando hoje um teleposto lá no Amazonas. E o pessoal diz que, de acordo com o texto do boletim, podemos refletir sobre a cultura no aspecto antropológico como um código simbólico construído socialmente. Partindo dessa reflexão, de que forma aspectos sociais, econômicos e políticos atuais poderiam ser abordados no estudo das culturas populares? O teleposto é em Manaus, tá abrindo Amazonas, agora. Boa sorte hoje para vocês. Tomara que dê tudo certo aí no teleposto, ok? Professor Arantes. Bom, pergunta vastíssima, a resposta tem que ser super curta e rápida, né? Mas eu acho que é uma questão muito oportuna, porque, de fato, ela até se relaciona com uma questão que está sendo apresentada e discutida anteriormente, né? Que é a posição de quem produz a chamada cultura popular, ou folclore, ou o que seja. Quer dizer, há um sujeito nesse processo. Nós não podemos pensar nas relações econômicas, sociais, políticas, etc., envolvidas na cultura popular, seja folclore ou como se queira chamar, sem, digamos, levar em consideração o fato de que esses bens culturais, essas manifestações culturais têm uma origem, e essa origem é o processo de vida social e é o sujeito. No caso do contexto da escola, por exemplo, é o sujeito nas condições de vida em que ele se apresenta ali no ambiente imediato da escola. É o professor com a sua experiência local, regional, e evidentemente tudo aquilo que ele vê nos livros e tudo mais. O seu aluno é aquilo que ele pode intercambiar com os alunos, porque é muito frequente a gente ter, em situações de sala de aula, sou professor a vida inteira e tenho uma grande experiência também nisso, uma dissociação entre o conceito que você passa, quer dizer, para o aluno é muito difícil assimilar ou associar o conceito que você passa à realidade que ele está vivendo. Então, para entender as dimensões sociais, políticas, econômicas da produção da cultura popular, você tem que entender quem produz isso e por que está produzindo, né? Ok. Bom, no próximo bloco vamos acompanhar os alunos de uma escola do Rio de Janeiro numa visita a uma exposição sobre folclore. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Em um país tão grande e multicultural como o Brasil, são diversas as manifestações que compõem a cultura popular. A visita a uma exposição sobre folclore no Rio de Janeiro encantou alunos de uma escola pública, que viram de perto obras de arte que expressam essa diversidade. Obras criadas a partir de diferentes matérias-primas. Peças em cerâmica, esculturas de madeira, folhetos de literatura de cordel, objetos que representam o imaginário popular. São muitas as manifestações que nascem do povo e dão forma à chamada arte popular brasileira. Como diz o Jorge Aragão, num samba chamado Coisa de Pele, a arte popular é aquilo que vem do nosso chão, né? Ele diz, arte popular do nosso chão. É o povo que produz o show e assina a direção.
Nesta exposição, na Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, alunos da 4ª série do ensino fundamental de uma escola pública têm contato com diferentes obras de vários artistas. Essa exposição aqui tem basicamente obras de barro e madeira. São duas coleções muito importantes, a do João Maurício e a do Paulo Pardal. Essa primeira parte dela aqui são obras do João Maurício. Então a gente vai conhecer peças pequenas e peças maiores, em barro e madeira. Vamos lá? Vamos. As peças em barro e madeira foram produzidas em diferentes localidades do país. Pequenas ou grandes, expressam a criatividade de artistas como Chico Tabibuia, do Rio de Janeiro, que com sua arte materializa as imagens de seus sonhos. O que a gente pode ver aqui nessa imagem do Chico Tabibuia? Saci! E por que a gente reconhece o Saci nessa madeira? Uma perna só. O gorro, né, que lembra o gorro do Saci. Uma perna só. Que é uma perna só, o Saci pula numa perna só, né? Os alunos passeiam conhecendo obras de outros artistas. Descobrem, por exemplo, que em regiões como no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, o barro é transformado em arte. E o artesanato ganha brilho e utilidade com a produção de moringas que servem para guardar e refrescar a água. A religiosidade também está presente na exposição sobre cultura popular. Na visão do artista, no presépio de Caruaru, em Pernambuco, o nascimento de Jesus Cristo se dá em um cenário tipicamente brasileiro. O presépio, assim, é um pouco diferente também do que a gente conhece, porque ele é assim, de figuras pretas, assim, com a pele mais queimada. Além do presépio, os alunos também observam as figuras que caracterizavam a proa das embarcações do Rio São Francisco. As carrancas de Francisco Guarani são uma atração à parte da exposição. O toque genial do escultor baiano marcou época. Diz a lenda que essas esculturas, meio bicho, meio gente, serviam para proteger pescadores com medo de assombração. É o que bota no barco para assustar o minhocão, para não engolir o pescador. A gente pode sair de uma exposição como essa e trabalhar, por exemplo, língua portuguesa, trabalhar os textos. Nós podemos trabalhar as regiões, né, trajes típicos, a cultura regional, né, de acordo assim com o programa de cada série, que é o que eu procuro fazer na 4ª série, na 3ª série, quando eu leciono nessas turmas. Quando você seduz a criança para um trabalho como esse, você está trabalhando para o futuro, está trabalhando no presente, está trabalhando no futuro. Né? Você está reafirmando a questão da identidade, você está trazendo uma informação de cultura absolutamente essencial para a formação da criança. Ana, a gente pode observar que nessa visita tem um guia, mas a professora está o tempo inteiro, né? Que tipo de preparo acontece para o professor? O que ele precisa fazer antes de chegar a essa visita? Essa visita precisa de uma preparação anterior. Com certeza. Do professor, por parte do professor. Que preparação é essa? Eu acho importante também que se coloque que existe uma preparação anterior, sim, no caso até da parceria com o Museu do Folclore, nós vamos para uma reunião, né, inicial antes de levar as crianças ao museu. Agora, que essa reunião inicial também não seja vista pelo professor como alguma coisa assim, que ele, a partir daquela reunião, né, ele tenha domínio sobre todas as questões que estão sendo colocadas ali, porque na verdade, quando ele está se colocando em contato, né, com questões ligadas à produção de cultura popular, à questão do folclore, na verdade ele também está se colocando diante de questões que ele não conhece inteiramente. Eu acho que essa postura do professor que busca, tudo bem, né, o contato com o museu e vai para lá fazer um contato inicial para não chegar completamente desorientado com relação à condução da sua turma. É uma postura importante, mas também é importante que ele vá com a abertura do aprendiz, do sujeito que aprende também, né? O professor está aprendendo o tempo todo, né? Então, eu acho que não se pode pensar em termos de folclore, né, que a gente tenha todas as respostas, né, que a gente conheça todos os caminhos ou todas as manifestações. Ou todas as obras, ou todas as manifestações, é verdade, como você vai dizer. Né?
Até porque essa visão encerraria a questão do folclore, né, dentro de limites, e o que a gente percebe é que a cultura popular está viva e se transforma a cada momento. Como ela disse, ela se transforma o tempo inteiro, ela evolui o tempo inteiro, é impossível saber de tudo ao mesmo tempo. Então ele precisa ir com essa predisposição de aprender, mais do que de ter todas as respostas. Tá certo. Fabiana do Tocantins está aguardando a gente. Olá, Fabiana. Olá, Bárbara, boa noite aos especialistas. Nós falamos da Escola Onesina Bandeira em Iracema do Tocantins, e nosso questionamento é o seguinte: com tanta diversidade de religiões dentro do nosso folclore, como enfatizar tais conhecimentos em sala de aula sem intervir nas particularidades religiosas dos nossos alunos? Boa noite, obrigada. Obrigada, Fabiana, pela sua participação. Volte mais vezes, a gente aguarda você, tá bom? Professora Arantes, ela toca numa questão realmente importante. A gente falou lá no primeiro vídeo, se não me engano, que a religiosidade está marcada, está presente em muitas das manifestações, das obras de arte, enfim. E eu entendo a preocupação da Fabiana, porque essa questão é uma questão que está sempre aqui no Salto. É que muitos pais, às vezes, a família acha que o fato de você estar tocando nesse assunto dentro de sala de aula com pessoas que têm religiões diferentes e não entendem isso como uma parte do trabalho, talvez o professor está ali induzindo a ele a ter uma determinada religião. Eu acredito que essa seja a preocupação da Fabiana. É uma preocupação muito válida. Tenho trabalhado bastante com artesanato, por exemplo, né? Na questão do artesanato poderia até pensar que esse problema poderia não estar presente. E até no artesanato ele se apresenta quando a gente fala, por exemplo, a respeito da execução do chamado artesanato, peça de artesanato expressivo, que tem ligação com literatura de cordel, poesia, etc. Há certos grupos religiosos que não recomendam, digamos assim, que os seus adeptos desenvolvam essas atividades. Então é muito legítima essa preocupação. Agora, eu acho que é importante em sala de aula estabelecer uma distinção entre a informação que você transmite aos seus alunos e os valores que você atribui a essas informações. Ou seja, o sentido dessas informações para você, enquanto ator, agente do processo social. Porque eu acho que seria muito, quer dizer, exatamente pelo fato de que existe uma pluralidade de religiões, isso até mostra a riqueza que é o ser humano, que é a cultura, do ponto de vista da produção de universos simbólicos, do ponto de vista da produção, inclusive estética. Então, o fato da adesão a uma religião não pode levar, digamos assim, à negação de todas as expressões desenvolvidas pelas demais. Eu acho que seria uma visão muito estreita, na verdade, da cultura, né? Essa que associa valores religiosos, né, a certos conhecimentos. E pegando um pouco um gancho na questão dos conhecimentos, eu acho que é muito importante, a gente, sobretudo pela temática desse programa, não esquecer que os conhecimentos, as informações, os valores, eles são sempre ancorados na vida cotidiana. E que a cultura popular, ela está em peças em obras de arte popular, como nós vimos agora nesse vídeo, né? Assim como está na cozinha de cada um de nós. A maneira como nós preparamos o arroz, se é com piqui, se é sem piqui, se é com isso ou com aquilo, com açafrão, depende muito da região onde a gente vive. Então, há maneiras e maneiras de fazer o arroz e feijão, assim como há maneiras e maneiras de ser brasileiro. Por isso é que é muito difícil pensar em termos de cultura popular como uma coisa homogênea, idêntica para todos nós. Então é importante manter essa diversidade e o respeito pela diferença. E pensar nisso, né? A gente vai agora para o Maranhão falar com o professor Sérgio Figueiredo. Olá, professor. Boa noite. É muito interessante participar desse programa, por causa dessa diversidade de regiões do Brasil. Agora, eu queria propriamente não fazer uma pergunta, mas uma complementação, lembrando que no Maranhão nós temos também alguns museus de que se pode ver o folclore e a cultura popular na capital. No interior é mais complexo, a gente não tem esses museus, mas as pessoas do interior podem ver o próprio folclore, né, em prática, e os professores eu acho que podem levar os seus alunos a ver esse folclore. Agora, uma colocação que, em relação ao que eu li no boletim,
é que foi colocada uma questão, se colocou como a festa das bruxas, por exemplo, que hoje em dia está muito em moda no mundo atual, né? Como é que a gente pode encarar essa festa se for incluída no folclore? E aí, aqui hoje se valoriza muito o alternativo, né? O alternativo, porque o folclore, para não dar essa conotação do folclore como uma coisa do passado, né? E aí eu queria só mais um aspecto. Há pouco tempo eu soube aqui que num terreiro de Minas do Maranhão havia um grupo que estava fazendo uma festa das bruxas, que a gente sabe que é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade brasileira, né? É uma coisa importada. Bom, é curioso isso, porque eu só queria dar essa complementação, porque como a gente encarar esse fato diante da globalização do mundo de hoje. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Daqui a pouco a gente vai tentar voltar com o senhor. E aí eu quero falar com a Cláudia. Ele está citando, eu acredito, que é o Halloween, é o chamado Halloween, né, que agora já existem festas no Brasil, já tem um tempo. A gente já se apropriou disso e virou alguma coisa nossa ou não? Eu acredito que não, né? Pelo contato assim bem distante que eu tenho com essa expressão. Na verdade, acho que no plano da escola, né, tem toda uma... É um evento muito ainda ligado à questão de um comércio de máscaras e de um ato ali no âmbito da escola que eu acho muito diferente até das comemorações do chamado Dia do Folclore, né? Quer dizer, que a gente estava discutindo aqui a questão do restringir o dia do folclore, ou esse campo, como o professor Ferretti coloca, numa área de passado. Então nós teremos que só rememorar nos museus ou nas festividades escolares, né? E eu acho que a Festa das Bruxas é uma outra questão. Eu entendo que o Ferretti coloca, quer dizer, isso vai tomando ou não corpo. Eu acho que hoje ainda Você acha que é possível haver essa transformação e virar alguma coisa que não seja o Halloween, seja outra coisa? Eu acho que o que é importante, na verdade, é que a gente possa valorizar essas outras tantas que temos, né? Com tanta diversidade, com tanta importância, com tanta pujança, né? Que se a gente abre os espaços das escolas e de tantos outros lugares para trabalharmos essas que mal conhecemos, né? Aí se essa tradição vai ou não ser incorporada, é um processo que certamente vai exigir aí um distanciamento no tempo muito grande, né? Eu acho que hoje não se coloca isso. O Ferretti mesmo lembra, quer dizer, o Maranhão, e é impressionante isso, hoje em São Luís existem mais de 100 grupos de boi, né, que vão misturando essa coisa da tradição, porque parece que o novo surge do nada, né, e que a novidade, que a modernidade sai sem um processo de transformação. Os grupos de boi do Maranhão, que permanecem e que transformam a cada tempo essa tradição, é de uma expressão, acho que ele pode até, se voltarmos para lá, falar um pouco mais da incorporação, inclusive dos tipos diferentes de bois, né, que hoje ocorrem só em São Luís. Ok, a gente volta com a Mônica. Temos perguntas? Temos sim, Bárbara. Antes eu gostaria de dar um alô para todos os telecursistas de Petrópolis que estão sob orientação da coordenadora Ana Lúcia, e para os telecursistas do NTE de Imperatriz, no Maranhão. Eles estão nos parabenizando pela temática dessa semana. Obrigada a vocês por estarem participando hoje aqui conosco. E a pergunta é da Cisene Narciso, de Anápolis, Goiás. Se para entender folclore é preciso conhecer um pouco de sua própria história, seria então importante que tal assunto fosse trabalhado de forma mais abrangente durante todo o ano letivo e não apenas no seu dia específico, 22 de agosto. De que maneira os professores poderiam adaptar o assunto ao seu currículo anual? Pode. Eu quero até complementar e dizer, essa foi uma discussão do projeto pedagógico da escola, faz parte da escola em que você está? Faz parte, inclusive os PCNs vêm trazendo, né? Não a questão específica do folclore, com esse termo, né? Mas quando se fala dentro dos PCNs de pluralidade cultural, né, na verdade está se falando, né, de trabalhar com essa riqueza e com essa diferença, né, de culturas dentro do país, né, de manifestações culturais dentro do país. Então, isso já integra o cotidiano das escolas, até por uma determinação legal, deveria integrar, né? Eu acho que a gente precisa se apropriar desse conceito, né? Procurar ler um pouco mais, discutir com os colegas para produzir dentro do projeto pedagógico da escola alguma coisa que tenha relação com isso, né? Eu acho que com certeza o caminho é esse. E aí eu queria passar para
para o professor Arantes e perguntar o seguinte. A gente já fez uma definição, mais ou menos, do que é a cultura, tá certo? O boletim diz que a rede de significados e práticas de um grupo social é o que chamamos de cultura. O professor pode ir nessa linha, de acordo com o que está no boletim, pensar dessa maneira? Exatamente, só que eu acrescentaria que a cultura sempre se relaciona a uma determinada categoria social, o grupo humano, o grupo social, quer dizer, não são valores em abstrato, flutuando no vazio, flutuando quer dizer, é muito importante você sempre relacionar a cultura a grupos sociais específicos. Né? E nisso, a questão das diferenças regionais, além das diferenças de valores que nós falamos antes, né, são absolutamente fundamentais. E são válidas, eu acho que é importantíssimo, né, valorizar essas diferenças. Quer dizer, é muito bom que você tenha um bom museu de folclore, como é o caso que nós temos um aqui no Rio de Janeiro, né? Ele não precisa necessariamente espelhar toda a variedade do país, mas essa variedade do país ela deve ser estimulada, porque é riquíssima. Agora, isso é um repertório, um recurso que as pessoas Como o professor Ferretti disse, por exemplo, em algumas regiões não existem museus, né? No interior não tem museu, mas tem a própria produção local sendo vista ali. Então, se o professor não tem acesso a um museu próximo na sua região, há que se pensar nisso que está próximo dele. Exatamente. Agora, eu acho que isso também não deve nos levar a esquecer a importância da produção de material didático. Tá certo. Eu acho que é absolutamente fundamental que as instituições, digamos, responsáveis pelo desenvolvimento do ensino, da educação no país, né, se dediquem também à produção de um material que possa ser, exatamente como esse programa, por exemplo, né, que possa levar e disseminar a informação pelo território nacional como um todo. Ter um conjunto de pranchas que possam ser usadas em sala de aula, enfim, vários materiais, isso é absolutamente necessário. E a gente vai para a participação da Lucimar aqui do Rio de Janeiro. Olá, Lucimar. Orientadora de aprendizagem Lucimar, do Teleposto de Três Rios, casa do professor, e gostaria que vocês me orientassem o seguinte, algumas manifestações culturais, elas têm origem na Igreja Católica, então determinadas festas, determinados folguedos, por exemplo, festa junina, dia de São João, Santo Antônio, então ela tem uma ligação com a Igreja Católica. E os nossos alunos hoje em dia, infelizmente, eles não estão assim tão religiosos, né? Então o que acontece? Chega no dia da festa junina, vai lá, dança, meio que no automático, porque a mãe pediu, porque o pai acha bonitinho e tudo. E em contrapartida, temos alunos também que têm religiões que não acreditam nesse tipo de culto. Então quando você fala de Saci Pererê, mula sem cabeça, curupira, eles associam ao mal. Mas quando você trabalha o dia de São Cosme e São Damião, é um problema, porque o aluno que está doido de vontade de pegar o doce, de comer o doce, não pode porque a igreja não permite. Então eu sempre tive problema em tratar essa situação com os meus alunos. Gostaria que vocês dessem sugestões de atividades que eu possa realizar para desenvolver isso com eles. Boa noite, obrigada. Obrigada, Lucimar, pela sua participação hoje aqui no Salto. E aí, Cláudia, é o que comentávamos antes, né? Muitas das vezes as famílias não querem que aquele assunto seja discutido, o professor tem dificuldade de trazer o assunto para a sala de aula. Como é que você vê? Eu acho que nós não vamos ter sempre soluções, né? Eu acho que a questão de localizar o grupo, e aí a nossa colega aí de Três Rios fala bem, quer dizer, isso certamente é um problema de lá, assim como é um problema, de repente, para certas festas de santo, de culturas afrodescendentes, ocuparem os espaços da Igreja Católica, né? E que são conflitos permanentes. Nós não temos, isso você tem estratégias que você vai descobrindo com esse próprio grupo, na medida em que essas questões, voltando lá, façam sentido, né? O gosto do doce, o frequentar ou não, são fatos sociais que você vai identificando naquele grupo e que nem o folclore, nem os educadores, nem os especialistas transformam, né? Porque são realidades em processo. Então, eu acho que você mesma, né? Quando assim, eu tenho um problema, você mesma acha que tem a solução, porque a solução é o convívio com esse problema, no retransformá-lo, né? E será que a igreja tem condição e os adeptos de retrabalharem isso? Você não vai ter uma possibilidade de solucionar, a não ser nesse processo. Tá certo. Professora Arantes, eu sei que o senhor quer comentar, mas eu vou pedir só um minutinho, que a Elizabeth já está aguardando a gente, tá bom? Elizabeth, do Rio de Janeiro, olá.
Boa noite. Eu sou a professora Elizabeth, professora de Química do Colégio Estadual Elisiário Mata, de Maricá. Estou falando do teleposto Polo de Maricá. E é fato, como já foi dito, que a cultura de outros povos passaram a figurar no nosso calendário não oficial, como é o exemplo de Halloween. Como o professor deve encarar esse fato? Ele deve inserir essa cultura à sua prática pedagógica ou ele deve valorizar somente a sua cultura local? Professor Arantes, fique à vontade também para fazer... Então, eu começaria comentando um pouco a questão anterior, que também se liga a uma outra que havia sido dirigida a mim antes, né? Que é essa relação, então, entre as crenças, os valores, né, dos professores, dos alunos e a mediação pela cultura popular, folclore nesse universo, né? E ouvindo e pensando agora nesse assunto, me lembrei da questão da educação sexual. Até pouco tempo atrás, não se falava sobre sexo na escola. Não se falava sobre educação sexual, não se falava sobre camisinha, não se falava sobre planejamento familiar. Eram assuntos dos quais não se tratava porque ofendiam a esse ou porque aquele não podia, enfim, participar, porque os pais faziam certas restrições. E nesse campo avançou-se tremendamente. Ainda não é o ideal, né, professor? Não é o ideal. Ainda não se fala muito ainda. Não se fala muito, quer dizer, varia muito, evidentemente, de escolas para escola, região para região, enfim. Mas, de qualquer forma, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo, se avançou muito nessa questão. Eu acho que a gente não pode... Por quê? Porque se procurou entender a questão e dar informações para que as pessoas, cada um possa, em termos de foro íntimo, tomar suas decisões conscientemente. Da mesma forma, eu acho que, ou analogamente, né, em relação à cultura popular, o fato de nós apresentarmos, digamos assim, o repertório, esse vastíssimo repertório, riquíssimo repertório que é a cultura brasileira numa sala de aula, não significa que nós estejamos festejando este ou aquele santo, celebrando, fazendo esta ou aquela celebração. Professor, eu vou precisar interrompê-lo, desculpa, porque a gente precisa ir para o intervalo. Na volta o senhor complementa, pode ser? Depois do intervalo, você acompanha um rápido resumo do debate. Salto para o Futuro, volta já. Estamos de volta com a última parte do nosso debate de hoje sobre folclore e cultura popular. Neste bloco do programa, os nossos convidados fazem as suas considerações finais. Eu quero voltar ao professor Arantes, porque eu precisei interrompê-lo no bloco anterior. Por favor, fique à vontade para complementar e fazer as suas considerações, professor. Estou apenas concluindo e lamentando realmente, porque esse é um assunto apaixonante, né? Mas, de fato, quer dizer, eu acho que não cabe ao professor, não cabe a nós como professores, fazermos a celebração da informação que nós transmitimos para os alunos, mas é muito importante que nós informemos os alunos da maneira mais completa, mais rica possível, a respeito dos conteúdos que nós pudermos passar. E sobretudo, quando isso diz respeito à vida cotidiana deles, quer dizer, são experiências deles, são experiências nossas, é uma experiência de compartilhar, né, que começa na sala de aula e pode se desenvolver fora. Por exemplo, na Espanha, se ensina o flamenco nas escolas primárias, porque o flamenco faz parte da linguagem nacional. Então eu acho que no Brasil nós devemos ensinar o repertório da cultura brasileira. Não haveria por que, eu acho que ensinar como se celebra o Halloween, não é? Respondendo agora a questão do Halloween. Mas, fornecer esses instrumentos para os alunos e não decidir por eles sobre o que utilizar e quando utilizar e como utilizar, que sentido atribuir essa informação. Ok. Muito obrigado. Até porque eles vão sair dali e vão fazer a festa. Vão fazer o que eles quiserem, lugar, né? Exatamente. Professora Ana. Na verdade, eu acho que essa questão, por exemplo, da religiosidade é uma questão importante para o professor, sim, que de maneira nenhuma essa discussão está encerrada, né? As escolas públicas têm uma obrigação, né, de serem laicas. Então, respeitar, né, as diferenças de religião é fundamental para quem trabalha com educação pública. Agora, tem uma outra questão que se coloca também, eu vou colocar na forma de uma pergunta, né? Alguém deixaria de trabalhar com os contos de fada, porque as fadas e bruxas são personagens de uma cultura pagã, né? Ou não? Porque isso já dentro da nossa tradição tem uma importância, né? É uma referência tão importante que a gente não pode deixar de lado, né? Vou deixar essa questão. Obrigada, Cláudia. Suas considerações finais. Bom, o programa é curto, né? Como diz o Arantes, é da vontade da gente ficar conversando muito sobre esse assunto, porque é uma oportunidade ímpar, né? Estar conversando com um professor em especial. Mas eu acho que minha consideração final seria dedicada mesmo à questão do conceito, né? O que é e o que não é. Eu acho que
todo o nosso trabalho tem sido pela compreensão de folclore enquanto um campo de estudos, né, que vai se transformando, e não como um conjunto de receitas, isso é, isso não é, isso entra, isso não entra, isso está dentro. Quer dizer, é voltando mesmo para essa perspectiva de cultura, né? Cultura enquanto conjunto de significados para determinados grupos. Eu acho que se nós estivermos sempre atentos a essa questão, quer dizer, quando estivermos trabalhando com folclore, na data, ou ampliando essa data, que nós estamos falando de expressões de pessoas, que pessoas são essas, e como é que essas expressões se processam, tentar entendê-las e que importância elas têm para aqueles grupos, né? A gente vai estar fazendo uma enorme contribuição nesse processo de globalização para manter a diversidade cultural, né? E isso é no caso brasileiro, isso é uma riqueza extraordinária. Ok, bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações da Cláudia Márcia Ferreira, coordenadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, da Ana Maria Rocha de Souza, professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e do antropólogo e professor da Unicamp, Antônio Augusto Arantes Neto. Eu agradeço também ao Sérgio Figueiredo Ferretti, professor de Antropologia Cultural, que participou do programa direto do Maranhão. Gostou do tema do programa, mas não tem os textos do boletim? Bem, você pode encontrá-los na nossa página na internet. Lá estão todos os textos desta série, o cronograma com os temas dos próximos programas e mais. Você ainda pode nos enviar mensagens sobre as suas experiências. Anote o endereço www.tvbrasil.com.br/salto. No programa de amanhã vamos falar sobre as festas populares. Não perca! E você fica agora com um trecho da primeira documentação cinematográfica da cultura popular brasileira, produzida no norte e nordeste do país na década de 30, sob a orientação de Mário de Andrade. A gente se vê. Os primeiros documentários cinematográficos da cultura popular do Brasil foram realizados nos anos 30, sob a orientação de Mário de Andrade, diretor do então Departamento de Cultura, atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. A missão de pesquisas folclóricas realizou filmagens no norte e nordeste do país entre fevereiro e julho de 1938. O objetivo central da missão era gravar em disco o folclore musical destas regiões. As gravações foram complementadas com filmes, fotografias, coleta de objetos populares e informações anotadas à mão. Curiosamente, os filmes foram os que mais resistiram ao tempo.